É comum que interpretemos o conhecimento como um objeto, mas ele é um processo que modifica o nosso comportamento ao longo do tempo, por estarmos em constante interação com o ambiente. Desde a Grécia Antiga, pensava-se na separação entre o conhecimento das ideias e o conhecimento abstrato. Uma ideia é um conceito ou representação mental de algo, um construto racional que pode ser explicado a outras pessoas. Mas o conhecimento não se restringe às ideias conscientes. Ele se expande na direção do inconsciente, influenciando as relações que temos com o ambiente, pelo comportamento e pelas decisões. Neste capítulo, apresentamos a evolução da compreensão do conhecimento humano sob a visão da filosofia e depois as teorias que explicam o conhecimento implícito, que não pode ser verbalizado, mas que induz o comportamento e grande parte das nossas decisões. Desde que surgiu na Terra, a raça humana busca explicações para os fenômenos que contempla, sempre no sentido de buscar longevidade e conforto. A busca constante de soluções para contingências ampliou gradativamente o nível da sua capacidade racional para a construção de barragens, casas e ferramentas. E para o que não havia explicação racional, persistiam os dogmas. A exposição do ser humano ao ambiente faz com que sua capacidade analítica evolua, estimulando-o a pensar sobre o próprio pensamento, ou seja, a desenvolver um metapensamento. O ato de pensar está associado a processos cognitivos conscientes que ocorrem independentemente de estímulos sensoriais, denominado raciocínio. A ideia é o objeto do pensamento, enquanto o raciocínio é o processo de pensar sobre esse objeto. Raciocinar pode levar a uma ideia sobre o que é concreto, envolvendo objetos materiais, ou pode ser abstrato, quando se envolve, por exemplo, com sentimentos. Platão, na teoria das ideias, descreve ideias como construtos substanciais, portadores do maior grau de realidade. Por serem imateriais, não se submetem ao tempo e espaço. Entretanto, originam as estruturas do mundo sensível, mas sem a mesma perfeição. Ainda segundo Platão, as ideias não são criadas pelas pessoas, pois representam a realidade eterna e perfeita. À medida em que descobrimos essas ideias, construímos a realidade por meio dos nossos sentimentos. Logo, a realidade percebida é imperfeita, pois se submete aos nossos sentidos imperfeitos. Dessas considerações, podemos separar dois tipos de conhecimento: o intelectual, que advém das descobertas que realizamos por meio de investigação da realidade e que transcende a experiência sensível, e o conhecimento sensível, construído pelas relações com o mundo material, como, por exemplo, a experimentação. O conhecimento tecnológico, por exemplo, é um conhecimento sensível. Essa concepção pode ser observada nas correntes filosóficas do empirismo e do racionalismo. Em termos gerais, o empirismo identifica o conhecimento como derivado das experiências sensoriais, ao passo que o racionalismo define a razão como a principal fonte de conhecimento. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, era empirista e postulava que a realidade pode ser entendida por meio da observação das nossas ações que transformam o meio físico. Na Idade Moderna, John Locke seguiu os conceitos aristotélicos, reforçando a crença de que os sentidos são a base da criação do conhecimento. Segundo ele, quando nascemos, não somos portadores de nenhum conhecimento, e a interação com o mundo exterior é que produz as condições para construirmos o conhecimento. Ele descreveu o conceito de tábula rasa para exemplificar essa ideia. Tábula rasa significa literalmente uma folha em branco, representando a pessoa quando nasce e onde a experimentação vai acrescentando conteúdo. Para John Locke, a experiência é a fonte do conhecimento. Entretanto, pelo fato das pessoas associarem crenças particulares, vontades e dúvidas às suas observações da realidade, produzirão reflexões diferentes sobre o mesmo fenômeno, construindo o conhecimento de maneira personalíssima.
Uma coisa importante é que Locke faz uma distinção entre o conhecimento simples e o complexo, estabelecendo três tipos: o intuitivo, que advém das considerações objetivas, como uma operação matemática; o demonstrativo, que se observa nas considerações relacionais que demandam avaliação. Por exemplo, avaliar se o dinheiro disponível atende às compras de hoje até o final do mês. E, por fim, o conhecimento sensível, baseado em regras complexas advindas da experiência individual. Reconhecendo a existência do conhecimento sensível, em razão de sua complexidade, a certeza sobre os fenômenos é interpretada como relativa, posto que nem todas as regras podem ser desvendadas. Por outro lado, a corrente do pensamento racionalista não interpreta que elementos empíricos possam ser considerados fontes de conhecimento, pois, para eles, a fonte de todo conhecimento é a razão. Para os racionalistas, o conhecimento é produzido pela razão, logo, é inato do ser humano. Pelo conceito inatista, o conhecimento nasce com a pessoa e, ao longo da sua vida, se manifesta gradativamente em virtude de seu emprego. Sob essa concepção, a experiência serve para revelar o conhecimento e não para construí-lo. René Descartes é considerado o primeiro grande racionalista. Ele sustentava a existência de três tipos de ideias: adventícias, concebidas em decorrência do uso dos sentidos; factícias, relativas à imaginação, que permitem conceber cenários ou mesmo coisas ainda não vistas, por meio de imaginação; e as inatas, que nascem com os indivíduos e não dependem da experiência, sendo imutáveis e atemporais, constituintes do conhecimento científico. No racionalismo, a razão é a qualidade que define o ser humano e o distingue dos outros animais, e a intuição e a dedução são os mecanismos utilizados na construção do conhecimento apoiado na certeza. A intuição se refere à capacidade de encontrar a resposta para um problema imediatamente, sem analisá-lo, ou seja, é uma conclusão óbvia, logo não possui a necessidade de prova. Por exemplo, atravessar a rua. É óbvio que, se ela for movimentada, é necessário olhar para os lados. Assim como também é óbvio que o motorista deve estar atento a quem não olha. Já a dedução é a estratégia de buscar o nexo lógico entre duas premissas, antecedente e consequente. Por exemplo, quadrúpedes são animais com quatro patas. Logo, lobos são quadrúpedes, pois têm quatro patas. A essência do racionalismo consiste em confiar apenas no conhecimento estruturado por meio da lógica e da matemática. Essa posição antagônica entre empiristas e racionalistas foi resolvida no trabalho de Kant. Kant concebeu que o conhecimento humano se dividia em intuições organizadas por meio de categorias do entendimento, que são divididas em quatro grupos: qualidade, quantidade, relação e modalidade. Já as intuições provêm dos sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. As categorias de entendimento representam a experiência que se estrutura em conhecimento. Portanto, não derivam da experiência, mas são condições fundamentais para que se possa reconhecer a experiência. Considerando que existe um conhecimento anterior, Kant refuta as proposições da tábula rasa e também de que o conhecimento é exclusivamente inato. Veja que Kant coloca um quadro em que empirismo e racionalismo são interdependentes, e é essa dualidade que explica o conhecimento. Esses pressupostos fundamentaram os estudos da psicologia cognitiva, permitindo o surgimento dos postulados que explicam como os seres humanos constroem individualmente seu conhecimento e também como o conhecimento transcende o indivíduo e se propaga no coletivo. Um dos pressupostos que buscam explicar como o conhecimento se propaga em um grupo de indivíduos é o conceito de transactive memory, ou memória transacional,
de Daniel Wegner, que sustenta por essa teoria que as pessoas que convivem de maneira próxima codificam, armazenam e recuperam conhecimento de suas memórias individuais, distribuindo de maneira eficiente entre si a oportunidade para o processamento global dessas ideias. Pressupõe-se que os integrantes do grupo conheçam os mecanismos de sua memória e sejam capazes de controlá-los, assim como ampliar sua percepção sobre as memórias dos outros integrantes do grupo. Reconhecer os mecanismos da memória é uma habilidade construída por meio de introspecção e reflexão, que convergem para a criação da metamemória. Com essa capacidade, passa a ser possível que indivíduos, ao reconhecer como sua memória funciona, também consigam compreender o funcionamento da memória de outros indivíduos com os quais convivem há algum tempo. Reconhecer e ser capaz de decodificar o conhecimento de uma comunidade pressupõe o desenvolvimento da capacidade de se comunicar de maneira adequada, utilizando tempo e meios oportunos. As crenças comportamentais necessárias para o compartilhamento do conhecimento não são construídas instantaneamente. É necessário convivência e confiança entre os componentes do grupo para que um possa compreender, por meio do comportamento do outro, o que se pode esperar do desenvolvimento de ações conjuntas. Interações bem-sucedidas reforçam as regras comportamentais e reduzem gradativamente o caminho crítico para a confiança num ciclo virtuoso em que um indivíduo pode se habilitar a recuperar elementos da memória de outro indivíduo. Esses pressupostos estabelecem que modelos mentais individuais, quando expostos exaustivamente a um contexto social construtivo, convergem para a construção do conhecimento coletivo ou modelo mental compartilhado. O modelo mental compartilhado não é composto por quadros de elementos que se reportam à realidade, mas as regras comportamentais tácitas que são construídas gradualmente. Nossas memórias são compostas por uma vastidão de elementos inconscientes e, em razão de alguma oportunidade, são trazidos por meio de regras à nossa consciência. O termo tácito se refere a essas regras e outros elementos que não podem ser expressos pela linguagem, pois antecedem a ela. Isso significa que não existem palavras para expressá-lo oralmente. O conhecimento tácito se manifesta em nosso dia a dia. Por exemplo, você já se deu conta de que não é capaz de explicar por que reconhece a face de uma pessoa conhecida? Embora alguns grupos de pessoas possuam sinergia suficiente para compreender o conhecimento tácito presente entre os indivíduos, por não ser verbalizável, ele é de difícil disseminação, até o momento em que se torna explícito. Esse fluxo em que o conhecimento tácito se torna explícito é a consciencialização. Na consciencialização, o indivíduo associa um evento externo a regras internas e inconscientes. Por exemplo, uma pessoa, quando busca compreender um evento desconhecido, inicialmente identifica um objeto central visualizado nesse evento, que suas regras inconscientes possam interpretar. Esse é o momento da consciencialização focal. Em seguida, as regras inconscientes buscam incluir o objeto em um contexto, também decodificado por essas regras. Esse é o momento da consciencialização subsidiária, em que o conhecimento tácito passa a ser explícito, ou seja, a pessoa passa a ser capaz de verbalizar uma resposta ou explicar o evento visualizado. Portanto, a consciencialização flui do termo proximal, que são as condições não verbalizáveis do evento, para o termo distal, em que se identificam relações passivas de verbalização. As regras tácitas são pessoais e explicam como os indivíduos constroem dentro de si quadros particulares da realidade, pelos quais compreendem o mundo concreto. Esse fluxo constante que produz conhecimento tácito, que depois se torna explícito, cria nossa individualidade e permite a construção das relações
com o grupo social a que pertencemos, pois determinam a nossa personalidade. A personalidade humana, o consciente e o inconsciente, foram conceitos amplamente discutidos por Carl Gustav Jung na psicologia analítica. Segundo Jung, na consciência se encontra o conjunto de pensamentos, memórias e sentimentos que controlamos, e no inconsciente se aloja uma parte vasta e profunda da psique, que contém tanto o inconsciente pessoal, que é o que foi esquecido, reprimido ou percebido sem atenção, quanto o inconsciente coletivo, que são os arquétipos ou padrões universais herdados de nossos antepassados. A consciência é nosso elo de ligação direta com o exterior e busca constantemente conexão com o inconsciente, que por sua vez opera de maneira autônoma, influenciando o consciente por intuição e definindo a personalidade. Segundo Jung, a personalidade é formada por um conjunto de características imutáveis que abrangem os valores e a visão do mundo pelo indivíduo. Enquanto a personalidade é endógena, o comportamento é sua manifestação exógena. Possui dois elementos estruturantes denominados atitudes, que são divididas em introversão e extroversão. Sob o aspecto comportamental, os indivíduos introvertidos se mantêm voltados ao mundo interior, o que os torna reflexivos e introspectivos. Já os extrovertidos se mantêm voltados ao ambiente, o que os torna expansivos e sensitivos, pois depositam mais sua atenção nos sentidos que trazem as informações externas. No âmbito consciente, a introversão ou a extroversão são definidas pelo interesse do indivíduo por algo externo que se encontra no ambiente, o que ele busca e deseja, material ou imaterial, enquanto os introvertidos manifestam externamente um comportamento hesitante e receoso na busca pelo objeto desejado. Os extrovertidos vão ao encontro do objeto de maneira confiante. O tipo psicológico de um indivíduo é determinado primariamente pelas atitudes, introversão ou extroversão, e de maneira secundária pelas funções psíquicas, divididas em dois pares: sensação, que se liga aos sentidos e ao mundo real, regendo o comportamento para a busca de evidências, e seu oposto, a intuição, que descreve comportamentos baseados em pressentimentos ou premonições. Essa função descreve indivíduos que estabelecem vínculos com as relações futuras e com a visão sistêmica. As outras duas funções são pensamento, que estabelece as conexões lógicas entre as informações, julgando e classificando de maneira racional e não afetiva. Indivíduos que manifestam essas características possuem um comportamento de fortes vínculos com regras e leis, priorizando-as no lugar de preferências pessoais. Logo, são indivíduos imparciais. Seu oposto é a função sentimento, e os indivíduos que têm essa função predominante manifestam um comportamento que prioriza as preferências pessoais. As quatro funções psíquicas estão presentes em todos os indivíduos, porém a vivência e a maturidade pressupõem a escolha de uma função dominante que se posicionará mais fortemente em relação às outras. Isso ocorre em razão de características individuais, que definem uma predisposição àquela função, que pelo seu uso recorrente se estabelece ao longo da vida, gerando competências e fortalecendo o comportamento. Essa função representa a força principal a que o indivíduo recorre para se adaptar ao meio. Por exemplo, suponha que a intuição, ao longo da vida de um indivíduo, se posicione em seu consciente. Isso projetará a função sentimento também no consciente, só que mais próxima à linha do inconsciente, representando que ela é menos desenvolvida do que a intuição. A função mais bem posicionada no consciente é referida como função principal, e a segunda, melhor posicionada, é designada como auxiliar. Essas duas funções definem um tipo intuitivo sentimental.
As funções inferiores são opostas e se posicionam no inconsciente e, consequentemente, consideradas primitivas e não se manifestarão no comportamento. Esse tipo revela uma pessoa extrovertida, atenta à oportunidade de inovação. Ela mantém no âmbito inconsciente e, se ela canalizar demasiadamente a energia psíquica para a função principal, produzirá distúrbios na função inferior sensação, cujas características de subjetividade, de ação inconsequente, poderá irromper o consciente, anulando os resultados da função principal. Embora as atitudes sejam, a princípio, imutáveis, o comportamento é evolutivo, dada a constante interação do inconsciente sobre o consciente, que altera o padrão das funções por meio de memórias recuperadas, modificando nossa visão do mundo. A capacidade do ser humano de recuperar memória é fundamental para seu aprendizado e evolução. A memória humana é explicada por Alan Bradley como um sistema composto por dois subsistemas principais, a memória de trabalho e a memória de longo prazo. Esses dois subsistemas são compostos por vários mecanismos que tornam possível o trânsito do inconsciente, que é a memória de longo prazo, para o consciente, que é a memória de trabalho. Na memória de trabalho se alojam três complexos: o circuito fonológico, o bloco de esboço visoespacial e o executivo central. O circuito fonológico e o bloco de esboço visoespacial servem para processamento de elementos vindos do exterior e captados pelos sentidos. No circuito fonológico são armazenados elementos interpretativos de sons ouvidos que são convertidos em imagens acústicas de palavras. Por exemplo, se a pessoa ouve o ruído de um carro, interpretará o objeto carro, não apenas seu ruído. O bloco de esboço visoespacial interpreta imagens visuais e seu posicionamento em uma cena. As imagens são interpretadas a partir das palavras ouvidas. Por exemplo, ouve-se o ruído de um carro, pensa-se na imagem do carro, ou lê-se a palavra carro e pensa-se em sua imagem. O executivo central intermedia os elementos presentes na memória de trabalho e as regras e outros elementos buscados na memória de longo prazo nos complexos da memória declarativa e da não declarativa. A memória não declarativa refere-se à recordação de habilidades e procedimentos que não exigem consciência, como andar. É constituída principalmente pela memória procedural. A repetição frequente das atividades permite que elas sejam armazenadas e recuperadas de maneira inconsciente. Por exemplo, é comum que o indivíduo não se dê conta do trajeto que realizou dirigindo um carro se esse trajeto for repetido todos os dias. A memória declarativa armazena elementos que permitem recordar conscientemente fatos e eventos, articulando vários elementos distintos, associando-os por regras semânticas. É composta principalmente pela memória episódica, que permite recordar eventos específicos já vividos, situando no espaço e no tempo. Por exemplo, o que se comeu no jantar ou o que se assistiu na televisão ontem. Também faz parte da memória declarativa a memória semântica, que se refere ao conhecimento geral sobre fatos associados a uma experiência específica. Por exemplo, saber que o cachorro late ou que eles são animais. Uma característica importante é que a codificação da informação na memória de trabalho é acústica, visual e semântica. E na memória de longo prazo, a codificação é apenas semântica. Esse conjunto grande de regras que devem ser administradas a cada momento, associado ao fato de que a memória de trabalho não dispõe de capacidade de armazenamento, limita o volume de elementos que pode ser recuperado da memória de longo prazo para a memória de trabalho. Quanto à capacidade de armazenamento, experimentos sobre o limiar de atenção de indivíduos convencionaram
que a capacidade de processamento da memória de trabalho se restringe a 7 blocos de informações, mais ou menos 2. Esses blocos não são estruturados de maneira arbitrária, mas por meio de regras que facilitem a memorização. Essas regras podem ser observadas na evolução da capacidade da compreensão demonstrada. Por exemplo, as informações são captadas pelos olhos e são enviadas ao cérebro em pacotes de 5 letras que correspondem ao salto de olho. Cada bloco de uma letra demandará uma regra diferente de interpretação, considerando que são letras ao acaso. Isso ocupa bastante espaço na memória de trabalho e restringe o espaço para, no máximo, o armazenamento de 5 letras. Em outra hipótese, quando se trata de memorização de palavras ao acaso, cada pacote é composto por mais ou menos 5 letras que são associadas por meio de regras para a interpretação do significado de cada palavra. Isso reduz a demanda por regras semânticas de interpretação por letra, aumentando o espaço de armazenamento para até 12 letras. Na hipótese de uma frase, novamente são utilizadas regras para memorização de 5 em 5 letras, mas, nesse caso, não há necessidade de regras adicionais para memorizar cada palavra em si. Uma regra para o significado da frase inteira é processada, aumentando a quantidade de armazenamento para até 25 letras ou 5 pacotes de 5 letras. Neste capítulo, nós vimos que a realidade na qual estamos imersos é construída pelos cenários que produzimos em nossa mente. Nascemos com uma carga de conhecimento, continuamos a construí-lo por toda a vida, por meio da experiência e pelo que imaginamos da realidade. Utilizamos esses cenários para interagir com outras pessoas e retiramos dessa interação as impressões que usamos para construir nosso comportamento, compartilhando com outros humanos que sabemos. Tudo o que vivenciamos integra nosso conhecimento tácito e pode ser recuperado para a nossa consciência quando necessitamos dele. Mas não conseguimos lembrar sempre de tudo, em razão da vastidão do que conhecemos e das restrições orgânicas naturais a que estamos submetidos. Mas essas considerações são só um resumo do capítulo 2 do livro, uma abordagem interdisciplinar da gestão do conhecimento, disponível na editora Unicamp. Até o próximo!